Bom, e a gente segue aqui no assunto de vacinas, né? A gente conversa agora com a infectologista, chefe do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital Maternidade Santa Joana, Rosana Richman. Doutora, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Bom, doutora, vimos agora há pouco que o governo trabalha com a previsão de receber em janeiro o primeiro lote da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca, que será importado da Índia. Essa notícia, doutora, abre uma expectativa para o início da imunização o mais brevemente possível aqui no Brasil? Lívia, é o que todo brasileiro está desejando, né? A gente quer muito que qualquer vacina, desde que ela seja aprovada pela Anvisa, que é a nossa agência regulatória, e toda vez que qualquer vacina for aprovada, significa que ela passou pelos crivos de segurança, de desenvolvimento de anticorpos e também de eficácia. Então, a perspectiva da gente iniciar já em janeiro, já mais ou menos, porque a gente já está falando que vários outros países já iniciaram e a gente está chegando um pouquinho atrasado, mas a perspectiva da gente iniciar agora em janeiro é excelente, é o que todo brasileiro quer. Claro que nós temos que fazer o planejamento, ver os grupos prioritários, mas é um desejo de todo mundo que está enfrentando essa pandemia. Doutora, como a senhora mesmo disse, essa vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa. Explica pra gente o que implica a compra das doses sem a aprovação para ser aplicada aqui em solo brasileiro. Corre o risco de importarmos essas doses e a Anvisa não aprove e aí a gente perde dinheiro, perde tempo? Existe esse risco? Lívia, vamos só deixar claro o seguinte, a vacina que nós estamos falando é a vacina Oxford, que é produzida na Índia, que não é a mesma vacina que acabaram de mostrar naquela reportagem que as clínicas privadas estão querendo adquirir. Isso. Então vamos falar da vacina Oxford, que é uma vacina que foi estudada no Brasil em fase 3, é uma vacina que já tem a aprovação no Reino Unido pelas agências regulatórias, é uma vacina que já começou a ser aplicada efetivamente no Reino Unido, e é uma vacina que nós temos parceria com a Biomanguinhos exatamente para o Brasil poder ter transferências de tecnologia e começar a produção aqui nacional. Então, o Brasil tem todo o interesse em vacinas onde o Brasil possa ser produtor delas, seja a Oxford com a Biomanguinhos, seja o Butantan com a Sinovac. Nós somos absolutamente, pelo menos na minha visão, a favor dessas vacinas. A aprovação na Anvisa, é claro que vai ter que ter, e nós temos certeza de que a Anvisa ela tem uns critérios muito rígidos e precisa ter exatamente para passar segurança para todo brasileiro. Então, quando algum brasileiro ouvir dizer, olha, tal vacina foi aprovada pela Anvisa, eu vou lá tranquilamente receber a minha vacina. Então, isso faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Por outro lado, Lívia, a imensa maioria dos países que estão vacinando hoje não esperaram a aprovação dos agentes reguladores para fazer a compra. Essas compras, como nós estamos no meio de uma pandemia, acabam sendo compras, entre aspas, de risco. Pode ser que não seja aprovada pela Anvisa? Acho pouquíssimo provável. A gente já tem a aprovação do órgão regulador do Reino Unido, que é o fabricante da vacina, e é um órgão extremamente respeitado. Então, eu te diria que todo mundo, Estados Unidos, Europa, todos que hoje já estão vacinando, fizeram a parceria e a compra antes de ter a aprovação pelos órgãos regulatórios. A Moderna, a vacina da Pfizer, o FDA nos Estados Unidos ainda não tinha feito a aprovação quando eles já estavam negociando as doses. Então, nesta situação totalmente diferente que a gente está vivenciando no meio de uma pandemia, isso sim se faz necessário. Então, a possibilidade de ser uma compra desperdiçada, falando, né, sobre essa vacina da Oxford, é quase que remota, né, doutora? Eu não consigo imaginar uma compra desperdiçada de vacina nesse momento, vivendo o que nós estamos vivendo nos hospitais, com as UTIs lotadas, com os nossos pacientes graves, os nossos pacientes morrendo. Então, quando se fala em prevenção, e nós estamos falando de prevenção de uma vacina que já tem publicação em revistas científicas, com os dados fornecidos para nós, resultado de eficácia, resultado de segurança. Então não tem nada de desperdício, não. Pelo contrário, quanto mais doses o Brasil conseguir, melhor para a população brasileira.
Exatamente, doutora, foi muito boa a explicação que a senhora deu, diferenciando, porque nós estamos falando de Índia, então pode gerar uma confusão, mas nós estamos falando de duas coisas distintas. Uma é a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que será importada da Índia, e outra coisa é a vacina Covaxin, que está sendo negociada. Ali surgiu uma especulação sobre uma possibilidade de negociação com as clínicas privadas brasileiras. Vamos falar agora da Covaxin, que está sendo feita pelo laboratório Bharat, né? Bharat Biotech, se não me engano. E eu gostaria de te perguntar, o início da vacinação na rede privada pode agravar os problemas de desigualdade que estão sendo escancarados pela pandemia aqui no nosso país? Lívia, a primeira coisa é que a vacinação vai se iniciar pela rede pública, porque nós estamos falando agora em janeiro, já começando, São Paulo também já vai anunciar os resultados da vacina do Butantan, então nós estamos falando do início da vacinação e deve ser assim. A vacinação no nosso país tem que ser através do Programa Nacional de Imunização e não regionalizado, um estado faz de um jeito, outro estado faz de outro, não. Nós temos que ter um programa único, como sempre foi. E o Programa Nacional do Brasil sempre foi extremamente bem avaliado. Você pergunta para qualquer órgão internacional sobre as últimas décadas de vacinação no nosso país, causa até inveja dos outros países de quanto o Brasil vai muito bem no setor de vacinação pública. Então, a vacinação vai começar sim no setor público para todo cidadão brasileiro que está dentro daquelas prioridades em termos de vacina. O que está se tentando buscar é mais uma alternativa de vacinação, que seguramente não é para agora, então não adianta a gente ficar discutindo algo que não é para agora. Essa vacina ela ainda não passou completamente pela fase 3 e eu tenho certeza que a Anvisa não vai aprovar uma vacina para uso no Brasil que não tenha a finalização da fase 3, ou seja, aquela fase mais importante, que a gente revê a segurança, que a gente vê a eficácia da vacina. Então, nós ainda temos muita coisa para enfrentar e mesmo para ter alguns passos que ainda não foram alcançados para a gente poder começar a discussão de vacinas na rede privada aqui no nosso país. Eu acho que antes disso, a discussão que vai vir, e daí as redes privadas vão com certeza colaborar com o governo, é no sentido de que, olha, vamos começar com a vacina de Oxford. Será que a rede privada pode ter uma parceria com a iniciativa do governo e oferecer gratuitamente, participar desse ato de vacinação? É possível que sim, isso se vier, eu acho que vai ser muito bem acatado pelas clínicas privadas. Agora, a discussão da rede privada ter uma vacina, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão que não é para agora. Eu acho que vamos primeiro começar, vamos primeiro ter a vacina no nosso país, que a gente realmente é o que a gente mais quer, seja a vacina de Oxford, seja a Sinovac, a vacina que tiver aprovação da Anvisa, nós temos que começar imediatamente na rede pública desse país. Exatamente, então essa possibilidade dessa vacina para as redes clínicas seria algo mais para frente, até porque, doutora, existem muitas críticas a esse imunizante indiano, pois a empresa ainda não divulgou os dados de eficácia e segurança e ainda há um teste de fase 3 em andamento. O que a gente sabe sobre essa vacina da Índia, a Covax? É uma vacina, Lívia, que do ponto de vista de plataforma, a gente tem falado muito das plataformas, né, das vacinas, a tecnologia da vacina. Ela é uma tecnologia que a gente conhece bem, é uma vacina inativada, tem várias vacinas que a gente usa hoje na rotina, a vacina da gripe, a vacina da hepatite A, a vacina da raiva, que são vacinas inativadas. A metodologia é uma metodologia bastante conhecida e costuma ser uma vacina extremamente segura. Não estou falando dessa vacina especificamente, mas estou falando da tecnologia dessa vacina, que inclusive é semelhante à tecnologia da vacina desenvolvida pelo Butantan, a Sinovac. Então, do ponto de vista de você imaginar que vai ser uma vacina que vai ter eventos adversos graves, etc., eu não acredito. É claro que eu vou querer ver o resultado da fase 3 de segurança e de eficácia para poder falar, olha, eu topo sim trazer essa vacina para o Brasil. Antes disso, como eu te falei, não adianta a gente discutir. Então, o que a gente sabe dessa vacina até o momento? É uma vacina que ainda está em curso a fase 3,
A Índia é um grande produtor de vacinas, principalmente lá para o mercado asiático. Então, o fato de ser uma vacina da Índia, da China, o Brasil já comprou mais do que uma vez vacinas desses países para o Programa Nacional quando a gente precisou. Eles são grandes fabricantes desses imunizantes, principalmente lá na Ásia. Então, não vejo nenhum problema do fato da vacina vir da Índia. O problema é a gente ainda não ter o resultado dos estudos. Então, vou insistir, ninguém vai aprovar uma vacina enquanto a gente não tiver a segurança e souber o resultado dos estudos, ou seja, não é para agora, antes da gente poder aplicar na nossa população. Muito bem, doutora. Agora vamos falar das seringas, um outro assunto aí de discussão, principalmente na manhã de hoje, após o presidente Jair Bolsonaro dizer que o Ministério da Saúde suspendeu a aquisição do material até que os preços voltem à normalidade e acrescentou que estados e municípios têm estoques do material para o início da imunização. O que essa fala do presidente nos sinaliza? Seria, em um primeiro momento, apenas uma pequena parcela da população será imunizada? Não, eu não sabia dessa fala do presidente, né? Trabalhando desde cedo eu não sabia disso, mas assim, o que a gente vê no sentido de seringas e agulhas é que, claro, a gente sente uma certa falta de previsão, né? Nós estamos há um ano passando por essa pandemia, nós sabíamos que tem várias vacinas que iam chegar da fase 3 até a aprovação, então isso não é nenhuma novidade, felizmente nós chegamos nessa fase. Então, claro, nós tivemos um tempo razoável para nos programarmos, estados, municípios, a federação, em termos de recursos. Quando eu falo recurso, é agulha, seringa, pessoal, rede de frio, a distribuição das vacinas pelo país, a logística, ou seja, uma série de coisas. Não adianta eu ter uma vacina sem ter ação de vacinação. Não adianta eu ter uma vacina na prateleira, eu preciso ter um ato de vacinação e uma alta adesão da nossa população. Então, assim, normalmente as agulhas e seringas do Programa Nacional de Vacinação, os municípios dos estados é que adquirem. Então, a minha meu receio, e daí a gente precisa ver com cautela, a gente espera que a nossa vacinação do Programa Nacional, que são todas as vacinas, nós temos pelo menos 19 doenças que a gente protege no nosso Programa Nacional, é sarampo, é febre amarela, isso não pode deixar de acontecer. Então a gente não pode vestir um santo e desvestir o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que manter sim a cobertura vacinal das outras doenças, para isso eu preciso de seringa e agulha para todas as outras imunizações no nosso país, para a gente não voltar a ter problemas como febre amarela que nós tivemos recentemente, sarampo que nós tivemos recentemente. Então, é um problema que eu acho que cabe, lógico, ao Ministério da Saúde, a discussão, mas o fato é que o que a população quer é que a gente seja vacinado e não deixe de ser vacinado para o que a gente já tem. E para isso a gente precisa, sim, de todos esses recursos que a gente espera que aos poucos eles vão conseguindo ter para que isso não seja um empecilho para vacinar o maior número de pessoas possível no nosso país. A gente está querendo, o quanto antes, começar a imunização, imunizar um número maior de pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Para quê? A gente tem que diminuir o impacto dessa doença no nosso país em termos de hospitalização, de terapia intensiva e de morte. É esse o objetivo fundamental do início da vacinação. A gente conseguindo esse primeiro objetivo, o próximo objetivo, sem dúvida, é diminuir a circulação do vírus na nossa população. Para isso eu tenho medidas de vacinas, mas eu também tenho as medidas não farmacológicas, que a gente chama, que são aquelas de sempre. Uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos. Nós conversamos com a infectologista-chefe do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital Maternidade Santa Joana, doutora Rosana Richman. Muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Imagina, bom dia a todos.